Olá, pessoal. Neste vídeo eu vou falar um pouco para vocês de como podem realizar chamadas procedimentos. Então, vamos construir um procedimento simples aqui, que seria uma soma, somar, o basicamente eu adiciono registradores EAX e EBX. Eu chamo esse segundo método soma. Compilamos, ou tudo certo. Agora, vamos fazer o seguinte. Só que antes de chamar, só que antes de realizar a soma, nós primeiro precisamos inicializar o valor de AX, e para AX o valor 1, mover para EX, por exemplo, o valor 2. Ou, ou, e agora eu vou dar um print no valor que eu guardo em AX. Então, um print significa eu fazer uma chamada de sistema. Então, primeiro eu tenho que dar um push, o primeiro parâmetro que é X, que o valor foi guardado. Então, push o formato, tipo de valor, o valor inteiro, quero o inteiro. E agora chamo a chef. Vamos compilar. Tudo bem. O valor 3. Bem, esta é uma maneira que nós podemos realizar a chamada de procedimentos. Nós inicializamos os valores dos registradores e chamamos a função ou procedimento. Porém, quando nós vamos fazer chamada de umas funções em C, usando o GCC ou outros compiladores, é necessário que nós trabalhemos o conceito de pilha. Nós precisamos, assim como nós passamos primeiro, empilhamos os parâmetros dos endereços para poder chamar a função printf, nós queremos trabalhar com essa função para que ela seja chamada de uma maneira externa ou de uma maneira mais adequada, é interessante que a gente também trabalhe o conceito de pilha. Como nós podemos fazer isso? Vou criar um outro método soma usando pilha. Bem, e aqui o que, que nós precisamos, né? Nós precisamos fazer o seguinte, que também tem um com hatch, e a gente precisa fazer o seguinte, eu vou isso, comentar isso aqui, e antes de chamar o método soma, o procedimento soma, eu vou dar um push, eu vou mover para, vou deixar na verdade os valores de AX e EBX, e vou dar um push em AX, depois eu vou dar um push em EBX, e agora eu vou chamar o procedimento soma. Então, o procedimento soma, ok, né? Nós inicializamos o valor de AX, EBX, EAX, chamamos soma. Só que nós temos que chamar, na verdade, soma pilha, né? Nosso procedimento soma usando pilha. Compila. E aqui ele deu 1. O resultado deu 1. Não temos nada aqui, né? Mas por que 1? Importante observar que este 1 é o valor que tinha lá em AX. Né? Então, o valor agora da soma eu vou ter que guardar, fazer de alguma maneira aqui. Como que eu vou fazer isso? A ideia é a gente poder fazer o seguinte. Eu vou, já que se eu fizesse assim, ó, vou fazer eu tenho um push AX, um push em BX. Então, primeiro eu tenho que dar um pop em EBX, depois um pop em AX, e aí, teoricamente, eu adicionaria AX com EBX. Essa é a ideia.
resgatei o valor da EBX, o X, somei. Será que isso está certo? Verificar. Deu um problema. Qual o problema? Nós voltamos ao conceito de pilha, de figurinha, ó. Quando nós fizemos, aqui o nosso primeiro push, fizemos um push, é a X, que foi que aconteceu? O registrador SP veio para cá. Depois eu dei um push em EBX. Esse meu registrador veio para cá. Depois eu fiz um call, soma, pilha. Essa chamada do procedimento vai automaticamente empilhar o valor do registrador EIP, ou aquele registrador EIP, que é, né, semelhante ao PC, que é o registrador que guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada. Por quê? Ele vai ter que saber que a próxima instrução que vai ser executada é esta daqui. Então, ele vai guardar o endereço, ele vai empilhar automaticamente o endereço dessa próxima instrução. Então, ele empilhou o endereço do retorno. Ou seja, o SP, ele veio para cá. Então, quando eu desempilho, começo a desempilhar, dou um pop, eu vou desempilhar a partir do topo, então eu estou desempilhando, na verdade, não é o valor da EBP, eu estou desempilhando, na verdade, aqui o endereço, né? O valor que está no endereço de headers, o retorno. Então vai dar um erro aqui, vai me retornar um erro. Para evitar esse erro, quando a gente entra na, na nossa, no nosso procedimento, a ideia é o seguinte, a ideia é que a gente pegue os valores nessa pilha e resgate os valores dessa pilha sem que a gente tenha que usar, né, sem que a gente tenha que usar sem que a gente tenha que usar o POP. A gente vai resgatar tendo como referência aqui, ó, eu vou fazer. Posso fazer o seguinte, ao invés de usar o POP, que a gente viu que deu problema, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mover para EAX, EBX, mover para EBX, o valor está apontado pelo endereço de SP, mas, ó, observem aqui, eu tenho um conjunto de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, esse cara aqui é o meu primeiro SP, esse aqui mais 4, aqui mais 8. Então, se eu quero resgatar o valor de EBX, eu tenho que pegar o SP e somar mais 4. Então, vamos aqui, somar mais 4. Se eu quero resgatar o valor de EAX, eu vou ter que pegar o valor da SP e somar mais 8. Agora, com os valores EBX e AX, eu posso somar. Vamos compilar, executar, e aqui nós temos o nosso valor correto. Então, é esta a maneira correta. A gente trabalhar com procedimentos. Inicialmente, nós trabalhamos com esse procedimento que não utiliza chamada de parâmetros usando pilha, mas sim passamos os valores diretamente para os registradores. E já esse outro procedimento, ele é um procedimento um pouco parecido com as funções que nós chamamos em C. Primeiro precisamos, né, assim como o printf, nós precisamos primeiro dar um push nos parâmetros. Aqui cadê o printf? Está aqui o printf. Nós tivemos que fazer o quê? Nós primeiro tivemos que dar um push em AX, um push em BX e chamar a função soma usando pilha. Do outro lado, para a gente resgatar os parâmetros da pilha, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que olhar o desenho, é importante nós vermos aqui a pilha. Nós demos um push em AX, depois a BX,
e automaticamente ele tem que dar um push no endereço do retorno, que é o endereço da próxima instrução, para quando ele sair, ele saber que vai executar essa instrução, quando sair do return. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai resgatar os parâmetros, trabalhamos com os parâmetros dentro da função, fizemos uma soma, sair. Depois que eu saio, eu volto para a minha, aqui eu realizei, o valor foi guardado em AX, dou um push em AX, um push no formato e chamo a função printf, semelhante à chamada da função usando pilha. Compilo, executo e está lá o valor 3. Vamos alterar aqui os valores aqui. Coloco um 4, um 2 aqui, compilar e um 6. Então é isso, pessoal. Fica aqui mais um exemplo de como vocês realizar a chamada de procedimentos usando apenas registradores e realizar a chamada de procedimentos utilizando pilha. Só tem que observar esses detalhes que eu falei do registrador EBP e o SP. Nós precisamos manter e garantir os status dele.